A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui, Deus abençoe. É bom, Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. Tá? Eu quero passar aqui rapidinho para contar para vocês um testemunho e uma visão que Deus me deu essa semana. Essa semana Deus me deu uma visão muito forte, né? Porque tá muita gente aí preocupada, muita gente aí falando muita coisa a respeito dessas mortes que tá havendo aí no mundo, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Então, e tem muitas pessoas falando, comentando várias coisas, né? Tem muitas pessoas falando uma coisa, falando outra, né? Mas nós temos que nos apegar ao Senhor, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero deixar aqui para você, aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo 11, tá bom? Apocalipse 20, verso 11, que diz assim: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele." Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um vídeo bem curtinho, um vídeo pequeno, só para testificar para vocês aquilo que Deus mostrou para mim essa semana agora, né? Essa semana de segunda-feira para cá. Então, que muitas pessoas estão comentando muitas coisas aí, pessoas estão falando muitas asneiras, né? Muitas pessoas falando muitas asneiras aí a respeito da morte, até mesmo de muitos evangélicos, de muitos crentes que está vendo aí a respeito de tudo isso que nós estamos passando, né? Dessa situação toda que nós estamos passando aí. Então há um comentário muito grande e eu orei à noite e fui dormir, fui deitar, até porque ia acordar cedo no outro dia, e eu fui dormir. E de repente eu via, né, um homem me pegou e me levou até um certo lugar, e eu não conheço o lugar, eu nunca vi aquele lugar. Eu nunca vi aquele lugar. Um lugar totalmente diferente. É um lugar que, para ser bem sincero a vocês, e vou ser bem claro, não era nem céu nem inferno. Era um lugar, eu não sei aonde que era aquele lugar, mas era um lugar diferente. É um lugar que eu nunca vi. Então ele me levou até aquele lugar, e chegando lá, por isso que eu li Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, para que nós possamos assim introduzir o que nós vamos falar dentro dessa passagem. Embora que essa passagem aqui está falando sobre um arrebatamento e sobre o julgamento de muitos, né? Então eu só quis usar o versículo de número 11 e o primeiro capítulo, né, do versículo 11. Então, ele me levou até um certo lugar, e chegando lá, naquele lugar, tinha uma fila, irmãos, tinha uma fila muito grande, sabe, uma fila enorme, tinha bastante gente. Não era aquela aglomeração assim de pessoas tudo embolado, junto, né? Sabe como nós entramos em um metrô, um ônibus que aglomeramos e ficamos aquela aglomeração de pessoas? Não era daquela forma. Tinha muita gente, tinha bastante gente, e eles estavam em fila, né? Aquelas pessoas se encontravam em fila, elas estavam em uma fila, né? E o Senhor falava para mim o seguinte, dizia: olha, você está vendo essas pessoas que estão na fila? Todas elas estão escolhidas para vir, para morrer. Todas elas estão escolhidas. Elas foram escolhidas especificamente
ela foi escolhida a dedo, dessa forma, não foi de uma outra maneira, foi dessa forma. Elas foram escolhidas a dedo. Deus escolheu elas foram escolhidas a dedo, elas estavam preparadas para esse momento. Elas já estavam preparadas para esse momento. Pois bem, então eu via uma fila enorme, e de repente aquele homem que estava sentado no trono, estava sentado numa cadeira, uma cadeira, como se fosse um trono grande. Ele ia chamando aquelas pessoas por nome. Querido, o interessante é que ia cada um por sua vez, né, para se apresentar diante daquele trono. Não era um julgamento, era um chamado de Deus, diferenciado, né? Era um chamado de Deus. Então, o anjo que estava ali comigo, ele falava que essas pessoas, que nesse momento que está acontecendo tudo isso aqui, essas pessoas, elas foram escolhidas, Deus escolheu elas, porque elas estavam preparadas. Todas essas pessoas que Deus chamou, elas estavam preparadas, porque o momento delas, o tempo delas já estava esgotado sobre a face da terra. Ou seja, elas já tinham, todas elas tinham feito aquilo que Deus tinha designado para elas. Elas fez tudo aquilo que o Senhor Deus designou para ela, ou seja, tinha se findado o tempo daquelas pessoas aqui, que elas tinham feito tudo aquilo que Deus designou para que elas fizessem, elas fizeram. Então, as pessoas que ouviam ali, todas as pessoas que ouviam ali, não era só pessoas evangélicas, só pessoas crentes, eram pessoas crentes, que o Senhor Deus escolheu para tirar da face da terra, Ela era escolhida a dedo, irmãos. Todas aquelas pessoas, elas foram escolhidas a dedo, O Senhor escolheu cada uma delas de uma maneira específica, porque quando elas estavam na fila, elas eram chamadas. Eu não lembro, né? Não vem na mente o nome das pessoas, mas eu via que o ser que estava sentado no trono, o Senhor que estava sentado no trono, chamava aquelas pessoas pelo nome dela. E cada uma delas que estava na fila, cada uma delas esperava o seu momento, né, de ser chamada. E na realidade eu não via para onde elas iam. De repente elas sumiam, mas eu não via para onde elas entravam, qual caminho elas seguiam. Eu não via, mas eu via que o Senhor chamava, mas era muita gente. E o anjo falava para mim o seguinte: olha, tem mais pessoas, tem muitas e muitas pessoas do qual elas foram escolhidas para ir morar com o Senhor. Tem muitas pessoas que eu estou colocando aqui de uma maneira específica para que você possa entender. E o Senhor falava para mim, e tem muito mais para ser levada, tem muito mais que o Senhor escolheu, e esses que foram escolhidos, eles foram escolhidos a dedo, ou seja, são pessoas específicas, irmãos, Aí você pode até me dizer: mas pastor, você está falando não é de uma coisa simples. Eu sei disso, não é uma coisa simplesmente você ir na esquina e voltar. Eu estou falando de coisa séria, eu estou relatando coisa séria, entendeu? Eu estou falando de algo do qual eu presenciei. Então essas coisas Deus mostrou para mim, essas coisas o Senhor, Ele se manifestou a mim e falou para mim. Então todas aquelas pessoas que foram e ainda são pessoas escolhidas.
Agora não me pergunte de que forma, de que maneira, porque eu não vou saber responder a você. Isso aí fica entre o Pai, porque é Ele que comanda tudo, é Ele que faz tudo passa por Ele, tá? É Ele que determina todas as coisas, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu vim aqui somente relatar isso que do qual o Senhor mostrou para mim. É coisa profunda, irmão. É coisa profunda, porque muitas pessoas aí estão falando um monte de coisa. Muitas pessoas estão falando aí que tem crente que tá morrendo, crente está morrendo com essa situação, né? Com o que nós estamos vivendo hoje. Né? Tem muitas pessoas aí que estão falando que crente está morrendo e está indo para o inferno. Pessoas que estão morrendo estão indo para o inferno. As pessoas têm que pararem com esse tipo de coisa, tem que pararem com esse tipo de conversa. Pessoas que não sabem de nada. Deus não colocou a igreja sobre a face da terra para que a igreja julgasse. O Senhor, Ele determinou a igreja, para a igreja pregar o Evangelho. A missão da igreja é pregar, a missão da igreja é falar de Cristo, a missão da igreja não é condenar, mandar ninguém para o inferno. Isso aí não existe. A igreja e nem ninguém pode condenar ninguém sobre o inferno, porque a Bíblia, ela diz o contrário. A Bíblia diz assim, ó: pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. Ou seja, é a palavra quem diz, mas nós, a igreja de Cristo, não podemos condenar ninguém ao inferno, porque quando quando o anjo Miguel, o anjo Gabriel, ele desce, quando o anjo desce para lutar com Satanás ali, né? Quando o anjo desce para lutar com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não se refere ao inimigo, ao diabo, ele não condena, mas ele diz: o Senhor te repreenda. Entendeu? Então nem ele mesmo teve a ousadia de mandar o diabo ir para o inferno. Entendeu? Então a igreja, ela não tem essa capacidade, a igreja não tem essa liberdade de enviar alguém para o inferno. A igreja tem a capacidade de pregar o evangelho a toda a criatura. Tá bom? Deus abençoe poderosamente. Senhor, abençoe essa família, essa casa, que essa palavra, esse testemunho, essa visão possa abrir a mente de todos aqueles que do qual ouve e assistir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, dá o like, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, um abraço e um beijo no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente.